Olá pessoal, vamos aqui agora para mais uma aula sobre pronomes. Vamos desmitificar alguns conceitos, que foram difundidos com relação aos pronomes de maneira até equivocada. Mas aqui no material de vocês, tá? Vão me acompanhando aí e vamos também falar um pouco sobre os pronomes, ok? Vamos lá, gente. Vamos lá, pronomes. O que são os pronomes? Quanto aos pronomes, uma definição inadequada. Então aí já vai bem marcadinho para vocês. Tá? Quanto a essas definições, uma definição inadequada. Opa, o que seria isso, professor? Uma definição inadequada. Quando diz que para ele seria termos variáveis, não fala de variáveis, é porque eles vão concordar, entendeu? Que substituem o nome ou a ele se referem como pessoa do discurso. O que é que acontece? Ah, alguns conceitos falam que o pronome ele substitui um nome. Tá bom? De certa forma, sim. Só que não é apenas um nome que vai substituir, e todo um conjunto. Vamos ver o que diz a seguir. Ó. Ao substituir apenas o nome, ou seja, o substantivo, se você substituir apenas o substantivo por um pronome, como sugere a definição, a frase, um exemplo. A menina foi à escola. Se a gente for substituir apenas o substantivo menina, como é que ficaria essa transformação? Ela foi à escola. Então fica um pouco estranho, não é verdade? Então o melhor resultado seria esse. Ela foi à escola. Tenho certeza que na turma de vocês, ninguém comete mais esse erro. Ela foi à escola. Tá? Mas nós precisamos entender que o pronome ele não vai substituir, tá? Simplesmente o substantivo, e sim o conjunto que vem artigo e substantivo, que é chamado de sintagma nominal. Tá, ok? Todo esse conjunto é chamado de sintagma nominal. Então a definição mais adequada seria, portanto, pronomes são o que? São termos variáveis, certo? Termos variáveis que substituem o sintagma nominal, ou a ele se refere como pessoa do discurso. Vamos entender aqui as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Olha só. Eu tenho a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Essas são as pessoas do discurso. Tá, ok? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tá? Temos os pronomes do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes pessoais do caso oblíquo. Falamos do exato e do tônico. E temos os pronomes de tratamento. Tudo bem? Então, quais são eles, os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mi, me, ti, se, o, alhe, nos, vos, se, os, as, eles. É só lembrar da musiquinha. Os oblíquos tônicos. Mim comigo, ti contigo, ele, ela, se consigo. Nós conosco, vós convosco, eles, elas, se consigo. Tá? Então, quando eu vou falar pessoa do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa, vão se dividir em singular e plural. Os pronomes pessoais são dos casos retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Tá? Caso oblíquo, átomos. Me, te, ti, se, os. A gente vai já entender, tá? Dentro de uma frase, e nós já conversamos também sobre esse assunto, eles serão utilizados como elementos coesivos. Quando a gente faz essa retomada, para não estar repetindo várias vezes a mesma palavra, nós vamos usar, tá, os pronomes. Tudo bem? De tratamentos. Você, senhora, né? Senhorita, vossa senhoria. Daqui, acredito que nenhuma novidade. Nos pronomes de tratamento, eu preciso só estudar mais um pouco para tentar relembrar, porque de acordo com a pessoa específica, eu vou usar um pronome de tratamento
tá? Específico. Fala assim, a vossa santidade. Nos livros nós encontramos que é o Papa, as autoridades religiosas, tá? Vossa Excelência, para juízes, para políticos de alto escalão. Então, na pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam posse, logicamente. Lembra, pronome possessivo indica posse. E de acordo com as pessoas do discurso, o que, é que vai acontecer? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tá? Eles são variáveis também, eles vão fazer essa concordância? Sim, também são variáveis. Ok? Meu, ou meus, minhas ou minhas, e por aí vai. E lembra, quero que vocês lembrem, de sempre buscar fazer essa concordância. Tudo bem? Essa concordância. Plural com plural, singular com singular. Ok? E vamos falar um pouco sobre os pronomes demonstrativos. E tem algumas curiosidades que nós não nos atentamos quando estamos trabalhando na questão da oralidade. Então tem algumas curiosidades bem aqui. Ó. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de algo ou alguém. Indicam a posição de algo ou alguém. Para que eles indicam a posição de algo ou alguém em relação às pessoas do discurso. Olha, a posição do ser ou do objeto. Próximo de quem fala, na primeira pessoa. Este, esta ou isto. Está próximo de quem fala. Próximo da pessoa com quem se fala. Esse, esse e isso. Distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Aquele, aquela ou aquele. Vamos tentar entender. Vamos tentar entender um pouco. Deixa eu explicar para vocês como é que isso funciona. Com alguns exemplos. Como é que isso vai acontecer? Um exemplo. Se eu falo assim, Maria, pegue esse caderno para mim. Você fala assim, Vitória, pegue esse caderno para mim. Esse caderno. O caderno está perto de mim ou está perto de Vitória? Você fala esse. Opa, se for esse caderno, próximo da pessoa com quem se fala. Então, o caderno está perto de Vitória. Se eu falo assim, Semira, pegue este lápis aqui para mim. Opa, este lápis. Então, esta caneta. Pegue isto aqui. Então, eu vou entender. Tome cuidado que isso aqui é uma pegadinha. Se não estudar, tá? Pode se confundir na hora da prova. Então, se eu uso o termo este, esta, está perto de quem fala. Quando eu uso os termos esse, isso, está perto da pessoa com quem se fala. Então, se eu uso o termo este, tá? E isso demonstra que o objeto está perto de mim. Se eu uso esse, essa, isso, está perto da pessoa com quem eu estou falando. Se eu falo assim, Alexandre, qual seria o correto, Alexandre? Pegue esta caneta aí ao seu lado ou pegue essa caneta ao seu lado. Opa! Se eu uso o termo essa caneta, tá? Então está próximo ao Alexandre, então o correto seria Alexandre, pegue essa caneta. Ok? E quando vou me referir a algo que está distante da pessoa que fala, olha aqui outra curiosidade, distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Aí sim eu vou usar os termos aquele, aquela ou aquilo. Olha assim, Christian, você lembra daquela garota que eu estava conversando?
aquele dia? Opa, então a garota não está próxima nem de mim e nem do Cristo. Tá ok? Estão distantes de nós dois. Tudo bem? Deu para entender? Vamos continuar. Os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos referem-se apenas à terceira pessoa do discurso, conferindo-lhe sentido impreciso. São divididos conforme mostra a tabela a seguir. Ou seja, olha, em gênero e número, eles são variáveis, tá ok? Alguma, quando vocês observarem aqui, ó, o S, tá? É porque pode ser no plural ou no singular. Tudo bem? Alguns, na verdade, algumas, certo, ou certos, e por aí vai. Que são variáveis que ele vai fazer essa concordância. Há pessoas, algumas pessoas, tá? Alguns familiares meus chegaram para me visitar, certo? Aqui eu acredito bem tranquilo. E os invariáveis, que significa que eles não vão concordar, tá, com os substantivos ao qual se refere. Então, alguém, ninguém fala alguém, algos, cadas. Até pela uma exigência lógica, você não consegue fazer essa concordância. Ninguém, todos, nunca ouvi. Graças a Deus, nunca ouvi ninguém falar assim. Ei, alguém chegou, se trouxe algo para mim. Não faz sentido, né, pessoal? E os pronomes interrogativos. Então, vamos lá, os pronomes interrogativos. Ou seja, né, eles são empregados na formulação de perguntas. Eles são interrogativos. Interrogar alguém, você lembrar da palavra pergunta. E são classificados de acordo com a tabela. Qual, quais, quantos, quantas, ou quanta, que, onde, quem. É aqui bem tranquilo. Então, toda vez que você usar esses pronomes, algo que eu não posso esquecer. Se ele é um pronome interrogativo, ele vai ter que ter ponto de interrogação. Tudo bem? Vai ter que ter esse ponto de interrogação. Ele é um pronome interrogativo. E agora aqui, um dos pronomes que eu considero, digamos assim, mais importantes. Pronomes relativos. Finalmente, os pronomes relativos referem-se ao termo da oração antecedente e operam a subordinação entre as orações. Sua divisão é apresentada aqui. O pronome relativo, que é que eu não posso esquecer. Se ele é um pronome relativo, ele se refere a um termo. Guarda essa informação. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles referem-se ao termo da oração antecedente e operam a subordinação entre as orações. Logo vamos chegar nesse assunto maravilhoso de orações subordinadas. Certeza que vocês vão amar. E quais são eles? Opa, os variáveis. Estou relembrando, quando falo os variáveis, significa que eles vão concordar. Tá ok? Ou no singular ou no plural. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. Ele é variável, ou seja, vai concordar tanto no singular como no plural. E os invariáveis são esses aqui, que, quem e onde. Tá? Para não esquecer, relembrar de uma informação importante sobre o pronome relativo. Ele vai fazer essa referência. Várias pessoas estão viajando. As quais, essas as quais eu estou retomando a alguma informação anterior. Tá bom? Por isso que fala pronome relativo. Tudo bem? Então, olha só, gente. Tivemos aqui mais uma aula sobre pronomes, tá bom? Fazendo de tudo para não se estender muito, para vocês irem acompanhando página a página, dividindo
as aulas, dividindo os vídeos aqui. Espero que vocês acompanhem, tá bom? Faça os exercícios e se vemos numa próxima aula. Um abraço.